O Rei do Balanço. Grave um áudio com o trecho da música Filho do Dono e concorra a um Pix de R$50 todas as terças e quinta-feiras no programa Samba do Boca. Siga e se inscreva no Instagram do cantor Luizinho Pio, @LuizinhoPioOficial, e boa sorte! Pois eu não sou dono do mundo. À procura de serviços de excelência para o seu espaço? Conheça a Mega Eco Serviços, especializados em limpeza pós-obra, conservação de condomínios, jardinagem e paisagismo. Com 9 anos de experiência, estamos prontos para atender em qualquer cidade da região. Faça o seu orçamento agora mesmo. Ligue 11 94755 8725, 11 94755 8725 e fale com o Wagner. Seu espaço merece o melhor. Mega Eco Serviços, a sua escolha de qualidade. Alô, meus amigos, eu sou o Abrão César e estou aqui na Rádio Nova Difusora todo sábado das 16 às 18 horas com o programa Verdades Vivas, ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso quero deixar um convite a você, meu ouvinte, minha ouvinte, para acompanhar o Evangelho da Esperança todo sábado das 16 às 18 horas aqui na Rádio Nova Difusora. Um grande abraço e até lá. Todo sábado às 7h30 da manhã aqui na Nova Difusora, Sandro Tibe apresenta o Espaço 360. Faça parte dessa experiência única de informação, entretenimento e inspiração. Que rádio você ouve? Ouço Nova Difusora. A partir de agora, aqui na Nova Difusora, podcast Mara Descomplica. Um bate-papo descontraído sobre organização financeira, endividamento, investimentos e até microempreendedorismo, sem utilizar o economês. Podcast Mara Descomplica. Muito boa tarde, o podcast Mara Descomplica está começando. E eu, Mara Bernardes, quero dizer para você que está aqui com a gente pela primeira vez, esse podcast fala sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E antes de eu apresentar o nosso convidado, quero dizer que se você quiser fazer alguma pergunta pelo telefone ou pelo WhatsApp, eu vou te passar os números agora. 11, telefone 96247511, ou WhatsApp 11 97677 4820. E hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente não conhece, mas que vive isso. E eu convidei o Wellington Oliveira, especialista em inteligência emocional. Obrigado, Wellington. Obrigado, Mara, pela oportunidade. Obrigada. Aproveita, conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, Mara, eu por muito tempo atuei no mundo corporativo, trabalhei na área de tecnologia. Nossa, tecnologia? Grandes empresas, pequenas empresas, multinacionais, empresas nacionais também. E com o tempo, eu acabei cansando um pouco da dinâmica do mundo corporativo, o estresse, as demandas que a gente tem. E comecei a me interessar mais pela área de desenvolvimento humano, Comecei a me interessar por alguns temas como hábitos, formação de hábitos, que a gente já também tivemos uma conversa, inteligência emocional, liderança, e acabei me enveredando por essa área, ao ponto de criar minha própria consultoria, e hoje eu volto para o mundo corporativo, ajudando as empresas a trabalharem melhor, com melhores hábitos, mais inteligência emocional. Então, isso se tornou uma espécie de novo caminho de vida, de novo propósito para mim. E aqui estou hoje. E você é formado em quê? Em tecnologia? Eu sou formado em tecnologia, sou engenheiro de formação, acredite ou não. Porque as pessoas me perguntam muito, Wellington, como é que aconteceu isso? Você é um engenheiro de formação, trabalhar em algo tão técnico, em algo tão exato, e hoje você trabalha com humanos, Então, toda a parte humana, desenvolvimento humano, bem-estar, são temas que eu atuo hoje. Então, para você ver, como é a vida, A gente acaba... A gente precisa estar aberto, Precisa estar aberto, e sentir mesmo, nossa intuição, nosso coração, que foi o que aconteceu comigo, Uma e espécie depois de você chamado. fez alguns cursos, Isso. Uhum. Você fez psicologia também, não? Sim, tudo isso começou quando eu fiz um MBA, fora, com foco aí em desenvolvimento organizacional e liderança. E dentro da parte de liderança, eu acabei explorando bastante essa parte do desenvolvimento humano. Desenvolver líderes nada mais é do que desenvolver pessoas também. E acabei, a partir daí, me enveredando também a estudar psicologia,
que era uma área que eu nunca tinha pensado que ia estudar. Engenheiro Psicologia. Engenheiro Psicologia, né? E acabei também fazendo cursos, certificações, né? Somente na área aí de inteligência emocional, né? Você fala bastante de inteligência emocional e hábitos, né? Isso, né? A inteligência emocional como uma forma, né, da gente viver melhor, né? Aproveitar, ter perspectivas mais corretas, né, sobre o que é a vida, e hábitos como uma forma de trazer bem-estar, né? Bem-estar para o nosso dia a dia, né? Tanto mental como físico também. Então, o que é inteligência emocional para o nosso ouvinte que ainda não sabe direitinho o que é? Bom, pessoal, inteligência emocional, esse foi um termo cunhado por um psicólogo americano chamado Daniel Goleman, já tem bastante tempo, isso foi em 1995, né? Onde ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, né? Esse termo já tinha sido desenvolvido cientificamente, né? E em 1995 ele trouxe, né, para o mundo esse termo, né? Existem muitas definições aí... Desculpa, 1950? 95. Ah, 95, tá. Mas já faz 30 anos. Já faz 30 anos, né? Então, existem muitas definições mais formais, científicas, mas eu gosto de definir inteligência emocional como a nossa capacidade, né, de lidar com nossas emoções, né, e desafios, o que possibilita também da gente entender melhor, né, as emoções e os desafios que a gente lida com outras pessoas. Então, como a gente lida com nós mesmos e como isso nos permite lidar com os outros. Gente, que difícil isso. Pois Não é, é? né? Nossa, lidar com o ser humano, muito né? treino Com lidar nós com o ser mesmos, humano. né? Por isso que Isso. existe uma ciência, né, que é a inteligência emocional, justamente para estudar essa relação aí. E por que ela é tão importante no ambiente de trabalho? Bom, o ambiente de trabalho está composto por pessoas, né? Existem vários estudos que, inclusive, né, dão essa evidência de que hoje, né, a grande parte dos problemas, dos desafios que existem no ambiente de trabalho não são desafios técnicos, né, não são desafios de produto, são desafios humanos, né? A dificuldade que as pessoas têm de trabalhar entre elas, como as pessoas se sentem trabalhando, né? Como é que você explora o máximo potencial de uma pessoa, né? Explorar no bom sentido, né? Como é que você desenvolve as pessoas. E tudo isso está relacionado com inteligência emocional, né? Que nada mais é do que nós sermos inteligentes com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? Difícil, não é? É desafiador, mas... É treino. É treino. Né? É treino isso? É treino, né? As pessoas perguntam, mas inteligência emocional, eu tenho que nascer com isso? É um talento? Muito pelo contrário, né? A inteligência emocional é algo completamente... É algo que você desenvolve. desenvolve. Exatamente, né? Você precisa da instrução correta, né? De ter forma de realmente trabalhar, de ter a consciência, né? Que você precisa, né? De desenvolver inteligência emocional em primeiro, né? Você entende que se você treinar os líderes das empresas, esses líderes conseguem criar aquele ambiente melhor ou não? Todo grupo precisa estar treinado para que aquele ambiente flua melhor. Eu acho que só treinar os líderes não é suficiente, Tá. Porém é uma grande ajuda, né? Porque quando a gente olha o ambiente corporativo, realmente as pessoas se espelham muito nos líderes, né? E são os líderes que trazem as iniciativas, né? Iniciativas aí diferentes, não só do foco no negócio, que é importante, mas de como ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, assim, eu não diria que é 100% suficiente, porém muito importante. Porém, eu acho até que se deve começar pelos líderes, né? Para que eles tragam esse exemplo para os demais também. Quando você faz porque, gente, o Wellington aqui, ele faz workshops sobre inteligência emocional para as empresas e um outro workshop sobre hábitos, é isso? Correto, sim. A princípio. Quando você chega lá para fazer esse treinamento, é um treinamento? Não, uma palestra? Em alguns casos a gente faz um treinamento um pouco mais prolongado, mas costuma ser um workshop, como uma forma de divulgar. Da mesma forma que a gente está falando de inteligência emocional aqui, para muitas empresas as pessoas já ouviram falar, mas não sabem o que é concretamente, né? E principalmente não sabem como aplicar. Isso né? que eu ia é o principal. falar. Como é que o que você fala ali para aquela empresa começar a aplicar? Porque eu acho que não é assim, a Wellington falou, tá todo mundo com inteligência emocional. Como é que é isso? A gente traz muito exemplos práticos, né? Porque existem muitos mitos, né, em relação a emoções, né? Porque o que são emoções, né? Emoções nada mais são do que formas que o nosso cérebro reage a determinadas situações, né? Tá. No mundo corporativo se fala muito de você tem que deixar a sua emoção em casa. Exato. Como é que você vai ser duas pessoas? Seus problemas você deixa em casa.
Pois é, então nada mais... Eu não consigo, porque eu durmo pensando no trabalho. E a pessoa é a mesma, né? Estando no trabalho em casa, o ser humano é o mesmo, né? Muito difícil. E na verdade, né, a própria neurociência estuda muito isso, as emoções são uma forma da gente realmente identificar, seja uma ameaça, né? E isso vem desde os nossos antepassados, né? Quando eles moravam na savana e tinham que reagir a um perigo, né? Uma onça, você tinha que estar alerta, né? Então, essa é a emoção do perigo. Você está alerta e o seu cérebro está em todo momento captando esses sinais, né? Da mesma forma que a gente também pode reagir ou ter emoções, né, de alegria, né, de satisfação. Então, essas são as oportunidades, né? Então, o fato de você ter uma emoção não quer dizer que seja algo ruim, né? Sim. A grande questão é o que você faz com ela, né? Tá. Imagina que alguém, você ficou bravo com alguém por uma questão, né? Então, possivelmente, se justifica ou não, né, você se sentir daquela forma, você teve um sinal emocional, né? Então, agora, ok, estou bravo, o que é que eu vou fazer com isso? Se você passa o dia inteiro bravo, né, com aquele sentimento, né, isso não só vai afetar, né, o seu lado mental, como o seu lado físico. Né? Sim. Quando a gente sente esses sentimentos negativos, a gente vai gerar cortisol, né, que é um hormônio que ele é bem maléfico, né, para o nosso organismo. Então, a inteligência emocional vem justamente no sentido da gente, uma vez que a gente tem esse sinal, o que a gente faz com ele? Em vez de a gente ficar na nossa mente, né, nessa nossa mente emocional, que a gente chama também de sistema límbico, termo um pouco mais técnico, a gente vai ter estratégias de como usar, né, a nossa razão, né, o nosso lado cognitivo para tirar soluções, né? Como é que eu posso usar essa emoção de uma forma positiva? Como é que eu posso tirar partido disso? Eu vou te dar um exemplo, mas antes disso, vou agradecer a Vanessa Vasconcelos. Boa tarde, obrigada por estar aqui conosco. Ketlane Tomboli, acho que é isso. Desculpa se eu não falei teu nome corretamente. Boa tarde. Aproveita aqui o Wellington, que ele é especialista no assunto e manda pergunta pra gente, tá? Eu queria perguntar uma coisa e eu não sei se isso tem a ver com inteligência emocional. Mas antes disso eu vou te dar um exemplo. Eu há uns anos atrás, fiquei doente e por conta de uma doença eu descobri uma outra. E eu sempre falava assim, eu fiquei quase 50 dias no hospital, né? E eu falava assim, ai, que bom que descobriu isso, porque aí descobriu aquilo. E um dia um médico falou assim pra mim, você tem noção da gravidade? Eu falei, tenho, mas eu penso, se eu não tivesse tido aquela dor, eu não descobriria essa outra coisa que também não era bacana. Então, Sim. isso eu levei, isso foi uma inteligência emocional sem eu saber que era? De alguma forma, sim. Né? Tá. Porque inteligência emocional, um dos pilares da inteligência emocional é justamente a autoconsciência. Né? Então, o fato da gente ser consciente do que está acontecendo com a gente é muito importante. Né? E isso também se traduz em autoconhecimento. Né? Você possivelmente não estava nem ciente do que estava acontecendo com você. Né? Então, foi num caso bem extremo, no caso de doença do seu lado, né? Mas também a gente pode usar no nosso dia a dia. Né? Nós sermos conscientes, né, de o que a gente está sentindo, né? Por que a gente sente certas coisas. Porque o fato da gente colocar essa razão em cima do que a gente sente, realmente tira esse foco da questão emocional. Ah, né? tá. A gente aproveita melhor esse sinal. Então, você teve um sinal, né, realmente físico aí, e isso te deu uma consciência do que estava acontecendo com você. Né? Embora não seja necessariamente, né, dentro do conceito, né, de inteligência emocional, sim, você teve consciência, né, e a partir daí você pôde atuar, né, e fazer outras descobertas. Vai ficar menos pior. Eu penso assim, tem uma discussão no trabalho, né? E aí a pessoa vai lá, ó, Wellington, você fez isso, Mayra, você fez aquilo. Cada um apontando o dedo pro outro, né? Normalmente é assim, né? Normalmente é assim. E daí você acha que tá tudo resolvido. Só que depois de 3, 4 dias a pessoa volta no assunto. Realmente não estava resolvido. Né? Então, isso é falta de inteligência emocional? Com certeza. É isso, tá. Gente, deu para entender um pouco o que é? Porque eu acho que se você falou, esclareceu e tudo, vida que segue, ou não? Assim, a questão da comunicação, né? Eu falo com muitas pessoas, né, no meu corporativo e as pessoas costumam falar, eu tenho um problema de comunicação com a minha equipe, né? Tá. E muitas vezes não é um problema de comunicação, muitas vezes é um problema que está além disso. Às vezes é o relacionamento que não é bom, né? Porque, só para te dar um pouco mais de contexto, né, a inteligência emocional ela tem 4 pilares, né, que são os pilares quando a gente realmente pratica a inteligência emocional. Então, um dos pilares é a autoconsciência, né, autoconhecimento, entender onde eu sou bom, né,
o que é que eu preciso melhorar, né? Por que é que eu sinto certas coisas, tenho certos padrões de comportamento, né? Normalmente a gente nem pensa nessas coisas, a gente só está no piloto automático e reage, né? A gente não dá a resposta, a gente reage, né? Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o lado da autogestão, né? Que as pessoas chamam de autocontrole, né? Como é que você gerencia as suas emoções? Como é que você controla as suas emoções? Ai, não consigo controlar. Então, em vez Quando de eu reagir, vejo, eu explodir. Ou explodir. Né? Então tem estratégias, né? Tá. Tem métodos de você controlar, sempre trazendo para o lado cognitivo. Né? E isso não é terapêutico, é um trabalho de inteligência emocional. É um trabalho da gente, né, transferir, né, esse fluxo do nosso lado, né, sistema límbico, que é o sistema que quer dar essa explosão na gente, para o sistema, para o nosso córtex frontal, né, que a gente chama essa área do cérebro que é responsável pelo pensamento. Né? A gente traz para o pensamento essas questões que estão onde a gente perde a razão. Né? A gente traz para a razão que a gente está a ponto de perder a razão. Legal. Então, recapitulando. O terceiro, né, é a parte da empatia. Né? A empatia é a capacidade de a gente se colocar, né, no lugar do outro. Né? E muitas vezes não só isso. Né? A gente tem uma empatia tão forte que nos permite entender mais ou menos o que a pessoa está sentindo sem ela mesma falar com a gente. Fulano está meio estranho hoje. Né? Ela não está falando nada, mas eu sinto que tem alguma coisa errada. Né? Tem um pouco de intuição também, né? No sentido de entender o que está acontecendo com essa pessoa e tentar se colocar no lugar dela. Então você tem a empatia, né, como terceiro pilar, e o quarto pilar é gestão de relacionamentos. Né? É como a gente, a partir da consideração, da confiança que a gente cria nos outros, né? Realmente do aspecto da criação do relacionamento, como é que a gente vai usando a empatia no dia a dia para desenvolvendo, né? Confiança. Confiança é um aspecto fundamental, né, na criação. Confiança para mim é tudo. Pois é. Então, trazendo para o seu exemplo aqui, né, muitas vezes houve uma discussão lá, ninguém falou, né, cada um achou que estava tudo resolvido. Né? Às vezes a gente acha que é realmente uma questão de comunicação. Né? Mas não é comunicação, porque houve a conversa. Muitas vezes o relacionamento não existe uma confiança ao ponto das pessoas serem transparentes com ela. Tá. Né? De você ser direto. Às vezes, se eu falar isso para tal pessoa, vou ser julgado. Tá. Então, isso é inteligência emocional, né? Porque toda a parte de relacionamento está muito relacionada com inteligência emocional. Então, nem sempre falar é o melhor caminho. Depende muito da situação. Em algumas situações se faz, né, necessário você falar. Né? Muitas pessoas acham que também a inteligência emocional se resume a você se controlar, né? É o que eles chamam anger management, né? Que, fulano me fez uma raiva, eu vou gritar. É isso, mas é muito mais além do que isso, né? Porque está relacionado com a construção de relacionamentos, está relacionado a como você lida com o desafio na sua vida. Em vez de você ver aquilo como negativo, né, você pode usar essas competências da inteligência emocional para entender, nossa, isso é um desafio que não vai fazer crescer. Né? O desafio vai gerar alguma emoção, né, uma resposta emocional sua. Né? Então é uma questão de você respirar e trazer isso para a racionalidade e entender, né, o que é que você pode tirar de proveito daquilo. Então tem vários aspectos que a gente pode também trabalhar a inteligência emocional, que, né, você está vendo que não só se utiliza no mundo corporativo, mas principalmente na nossa vida, né? E que as duas coisas não deveriam estar separadas, né? Não sei se é certo falar falta de inteligência emocional, é certo falar isso ou não? Eu tento sempre não levar para o negativo. Então, né? uma empresa que as pessoas não têm inteligência emocional, como pode afetar o faturamento, a equipe, o relacionamento? De várias formas, né? Eu diria que das mais diferentes formas possíveis, né? Porque a inteligência emocional, como nós falamos, ela acaba impactando diferentes aspectos da nossa vida, né? Tanto o nosso bem-estar mental e físico, né? Quando a gente realmente não trabalha essas questões emocionais, isso acaba somatizando no nosso lado físico, né? Relacionamentos, né? Se a gente está trabalhando com pessoas no dia a dia de relacionamento, isso é importantíssimo, né? Inclusive, é uma dos principais fatores de baixa performance nas empresas. São os maus relacionamentos. Então, por isso que eu quis te trazer aqui, porque como a gente fala com empreendedores também, e eu acho que também a gente pode levar para o lado pessoal, porque tem pessoas em casa que também não... Eu que cuido de dinheiro, tem inúmeros casais que não falam sobre dinheiro. E aí me chamam... Mara, vamos fazer uma mentoria de casal? Você faz quase uma terapia de casal. Aí eu fico ali mediando, não porque ela gasta muito, mas por que vocês não falaram isso sem eu estar junto? Pois e aí, né? Existe algo ali que realmente
tá bloqueando, né? Então, Exato. o relacionamento. E outros aspectos, até voltando na sua pergunta, né? O que é que pode afetar as empresas? Produtividade. Né? Quando Sim. as pessoas não têm bons relacionamentos, né? Estão suprimindo aí questões que poderiam, né, fazer com que a comunicação fosse melhor, né? A própria performance dessas pessoas está sendo afetada. Então, inteligência emocional é essencial, né, para a performance das empresas. Quando eu falo de inteligência emocional nas empresas, as pessoas acham que eu vou falar de psicologia. Né? E tem muita coisa relacionada com psicologia, mas inteligência emocional, na prática, sim que representa negócio. Né? Porque quando as pessoas se sentem melhor, né, tem mais clareza de onde elas querem ir. Então, isso é autoconhecimento. Por que eu estou trabalhando aqui? Né? Onde eu quero chegar? Né? Qual o propósito da empresa? Qual o propósito da empresa? Com o que eu quero, então, isso mim? Isso é autoconsciência, isso é autogestão também. Né? Então, essa é a primeira parte. E depois, toda a parte de relacionamentos. Porque a gente vê tanta gente que trabalha, eu conheço várias. Mas eu discordo disso. Mas eu discordo. Então, você não está alinhado com aquela empresa. E eu falei outro dia para uma pessoa, então, procura outro lugar. Não adianta você ficar aí, porque ela não está alinhada ao que você quer, ao que você acha que está correto e tal. Então, a empresa não vai Muitas mudar. vezes as pessoas sentem, né, o sentir, né, sentem que estão desalinhadas, né? Tem um pouco de consciência, porém não agem em relação a isso, né? E isso aconteceu comigo. Por muitos anos, né, o meu propósito realmente é ajudar pessoas, envolver pessoas, não estava alinhado com o que eu fazia. Não, né? você Eu fazia engenheiro. vendas de software, né? É. Então eu comecei como engenheiro e fui trabalhar em áreas comerciais de software. E aquilo não tinha nada a ver comigo. Embora eu gostasse de tecnologia, né? Não é por nada que eu me formei em engenharia, mas no fundo aquilo estava muito distante do que eu queria fazer, né? E em algum momento eu comecei a sentir, mas por muito tempo eu fiz o que a gente chama de empurrar com a barriga, né? Isso não era nem bom para mim, nem bom para a empresa. Então, cheguei um momento que realmente comecei a ter mais clareza do que estava acontecendo comigo. Por que eu me sinto assim? Por que eu tenho essa frustração? Né? E fui me conhecendo melhor. Então, eu já fui trabalhando esse primeiro pilar, né, da inteligência emocional. Você? Se conhecendo melhor. Né? E o que também me fez ter melhores relacionamentos. Quando a gente se sente melhor com nós mesmos, ou quando a gente se conhece melhor, é mais fácil a gente conhecer também as outras pessoas. Entender porque elas sentem de uma determinada forma e ser mais abertos também. Né? Exato. Antes de continuar, eu quero agradecer a Eliane Moreira. Boa tarde, obrigada por estar aqui conosco. E aproveitando, quero dizer para você que está aí no YouTube acompanhando a gente, aproveita, se inscreve no nosso canal. Todo dia tem um podcast maravilhoso aqui que você vai conhecer um monte de gente, igual a gente conhece aqui no nosso, e vai aprender um monte de coisa. E antes do nosso podcast das 15 horas, a gente tem uma mesa redonda com Francisco Rossi, que debate vários assuntos, você também não pode perder, tá? Acompanha aí com a gente. E eu quero perguntar agora para o Wellington, eu já quero aproveitar aqui e fazer uma consulta. O que a gente pode usar de práticas e técnicas dentro das empresas para já começar a mexer com a inteligência emocional das pessoas? Eu acho que o primeiro ponto, né, o ponto essencial assim, de começar a trabalhar a inteligência emocional é o autoconhecimento. Tá. É as pessoas se conhecerem, sempre o autoconhecimento, eu diria que é a base. Né? Mas não é aquela coisa de fazer um círculo e todo mundo ficar falando, não é? Na verdade, ai, meu Deus. Não necessariamente. Né? O que eu ia falar é que as pessoas entendem autoconhecimento como algo muito esotérico. Né? Como entendem como tem o Buda lá, né, em cima da montanha. E eu entendo o autoconhecimento como uma coisa muito mais prática. O que é autoconhecimento? Né? O que eu faço bem? O que eu faço mais ou menos? O que eu quero da minha vida? Onde eu quero chegar? Né? Ponto. E muitas pessoas realmente não têm essa clareza, infelizmente. Né? E eu acho que seria um ponto de partida para a gente... O que eu faço bem? O que eu faço mais ou menos? Menos. Onde eu quero chegar? Né? E o que me faz feliz, né? O que eu realmente quero aí de carreira. Né? E, obviamente, né, tomando em consideração, né, os desafios que existem nas empresas, o que eu posso daqui, né, se não é aqui que eu quero estar, como é que eu posso, a partir daqui, né, criar um plano para chegar onde eu quero. Né? Então, o líder, ele pode chamar o funcionário num feedback, falar, olha, ou não, não é bacana. Ele deveria. Realmente, eu acho que o papel do líder, né, como desenvolvedor aí desses funcionários, seria realmente de ser uma espécie de mentor mesmo, né, no sentido de... Isso permite até o líder conhecer melhor as pessoas, né?
porque se fala bastante de não se meter em questões mais pessoais nas empresas, né? Sim. E eu acho que é um pouco uma contradição, porque a gente precisa realmente se conhecer. É diferente de ser amigo, né? As pessoas acham que na Isso. empresa Uma tem um coisa pouco de é uma- alergia. Não, mas eu não posso ser amigo de fulano. E se você for amigo, o que é que tem? Né? Mas, claro, esse não é o objetivo, né? Mas isso não quer dizer que você não possa ter uma conexão com a pessoa, que você não possa conhecê-la melhor. E quando você conhece melhor, você reduz muito a possibilidade de ter mal-entendidos, você entende onde essa pessoa quer ir, né? E muitas vezes você vai até economizar muito tempo de entender que aquela pessoa não é a correta para aquela posição, de que ela está ali para ganhar o salário dela no final do mês e é isso. E ela quer ir embora dali. Então isso vai economizar muito tempo, né? As pessoas se abrirem dessa forma. É que tem muito gestor que ele quer promover, né, o funcionário, mas muitas vezes o funcionário não quer ser promovido. Aí você vê que tudo Não é? volta para a questão do autoconhecimento, do que você autoconhecimento. quer. De repente, qual é o objetivo do gestor? Às vezes, muitos gestores eles querem escalar essa escada corporativa. Né? Para ele, o que importa é o posicionamento, né? O status. Né? Não está muito aí com, digamos, com colaborador. O colaborador, para ele, é uma pessoa que está ali, que faz parte do time. Né? Mas você realmente se importa com essa pessoa, no sentido de você entende o que ela quer. E você, o que é que você quer? Porque o autoconhecimento começa pelos líderes, em primeiro lugar. Como é que o líder pode trazer, né, essa questão da autoconsciência e autoconhecimento se ele não fez isso com ele mesmo? Né? Tá. Então, acaba sendo um ciclo que sempre chega no mesmo lugar. Né? Então, o seu trabalho possivelmente começa com a liderança. Com certeza começa com a Começa liderança. com a liderança. Porque é a partir da liderança que você leva esse conhecimento, né, para os empregados. E aí você faz workshop de quanto tempo, mais ou menos? O workshop mais comum que eu faço são de 2 horas. 2 horas, tá. Uma coisa Isso. Onde eu trago o conceito, né, da inteligência emocional e trago os principais elementos, né, principais casos, né, a gente usa no dia a dia. Inclusive, a gente faz um trabalho prático também de gestão emocional na prática. Né? E depois você acompanha essa empresa ou às vezes sim, às vezes não? Depende se a empresa tiver interesse de Tá. trabalhar a inteligência emocional. Né? Se elas têm esse interesse, a gente faz um trabalho de mentoria, né? Tanto em grupo como individual. E a mentoria ela é suportada através de testes científicos que avaliam o nível de inteligência emocional tanto de times como dos individuais. Porque esse nível de inteligência emocional, você vai ter várias competências de inteligência emocional, né, que estão relacionadas com esses pilares. Então, por exemplo, né, o pilar da autogestão, do autocontrole, né? A automotivação é uma competência, o otimismo é uma competência, a capacidade de você pensar positivo e negativo antes de tomar uma decisão. E né? através de um teste vem essas respostas. Através de um teste vem essas respostas e você E vai isso trabalhando é passado para a pessoa? Com certeza. Né? Ah, legal. Não sou eu que vou dizer o que a pessoa tem que fazer. Sim, sim. Através dos testes ela vai É entender... tipo um sistema? Isso, através dos testes ela vai entender onde ela pode trabalhar mais, o que ela sente da vida dela, onde ela pode trabalhar. Né? De repente, a empatia, por exemplo, é uma das principais competências de inteligência emocional. Ela vai ver que a empatia é baixa. Né? Ela vai se fazer reflexões no sentido, a minha empatia é baixa. Eu sentia que já era baixa, agora com esse teste me confirma. O que a gente pode fazer para desenvolver a empatia? Ou o inverso também. Às vezes a pessoa quer seguir uma área dentro da empresa ou na vida e aquele teste mostra para ela não está adequado. Algo que ela já sentia, mas por algum motivo ou uma necessidade prática ela não queria aceitar. E o teste acaba sendo uma espécie de espelho, né? Que é o conceito também do autoconhecimento. O autoconhecimento é um espelho nosso, né? O que a gente, às vezes, a gente não quer aceitar ou não sente. Tem muito a ver com planilha. As pessoas se preocupam muito. Mas eu não tenho planilhado. Eu não tenho planilhado. Aí quando você fala, olha, vamos planilhar. E aí eu pego a mão e vou ensinando a fazer. Aí a pessoa olha e fala assim, nossa, não acredito. Aí eu falo, então, isso aqui é reflexo do que você é. Exatamente. E você não sabe o que é. Não sabe quanto gastou no restaurante. É o reflexo da vida financeira dela. Da vida financeira dela, que ela não sabe quanto ela gasta com roupa, quanto ela gasta com restaurante. Fala, não gastei tudo isso. Por isso que é então a pessoa não se conhece. Exatamente. Por isso que é tão importante a gente colocar no papel as coisas. Né? No caso, numa planilha. Né? E é um trabalho que a gente faz muito, que a gente chama a criação de diários, né? O journaling. Que é você escrever o que você sente. Né? As pessoas não acham, mas por que eu vou escrever o que eu sinto? Isso aí tá
Você está falando outra coisa, né? Na verdade... Eu não estou fazendo terapia. Pois é, né? Embora isso? isso pode ser utilizado por terapeutas também. Principalmente quando a gente fala do passado, né? Mas quando a gente fala de mentoria, a gente fala muito do presente, né? Como é que eu posso melhorar a minha vida agora, né? Então, o fato da gente escrever dá muito clareza do que a gente sente, do que a gente é. Eu acho imprescindível escrever tudo. Escrever tudo. Então, o teste, ele acaba trazendo, são várias perguntas que você responde, né? Perguntas comportamentais, e ele te traz um reflexo. As pessoas têm medo de que um teste vai me definir como pessoa. Não, muito pelo contrário. O que o teste traz é como se fosse uma fotografia sua naquele momento da sua vida, né? E o que você tem de competências hoje não é algo fixo, né? Que é outro aspecto importante. Às vezes as pessoas tendem a pensar, mas a minha personalidade é tal, sou uma pessoa mais extrovertida ou introvertida, não tenho como mudar. Na verdade, não, né? Você vai mudando em função das experiências que você vai tendo. A gente vai mudando no decorrer da vida. Isso. E as competências de inteligência emocional, elas vão mudando também. A gente pode ser mais empático se a gente trabalhar nisso, né? A gente pode ter mais consciência, né, do que a gente sente, identificar mais padrões de comportamento. Tudo isso é maleável, né? O nosso cérebro é maleável, né? E a ciência diz isso, né? Então, isso é uma boa resposta para muitas das pessoas que acham que elas são fixas. Faz sentido. Né? Quando uma pessoa vai fazer um investimento, ela vai lá e preenche análise do perfil do investidor, né? E ela vai preenchendo umas questões e aí lá vem a resposta, né? Se é conservador, se é moderado ou se é arrojado. Só que isso não é estático. Exatamente. Daqui um ano tem que refazer e às vezes muda. Por quê? Muda. Porque a gente muda. Circunstâncias da vida, influências, idade, né? Experiências que você teve também, tudo muda. Normalmente quem tem 20 anos é mais arrojado, porque tem a vida toda para recuperar. E aí, você, por exemplo, eu hoje sou totalmente conservadora, mas já não fui no passado. Eu acho que a gente precisa diferenciar entre o que são essas capacidades e as tendências comportamentais, né? Ou, por exemplo, rasgos de personalidade. E sim, nós temos alguns rasgos que são mais predominantes que outros. Isso não quer dizer que a gente vai ficar assim para sempre, né? Claro que são rasgos mais fortes, né? Mas até a personalidade, com a vida também, a gente vai mudando, né? E essas competências, elas são totalmente maleáveis, né? As pessoas também tendem a associar isso com talentos. Um talento que eu nasci é isso. Pode ser sim, mas a gente está falando de outras coisas. A gente está falando de elementos... Também, pode mudar, né? Isso. Você pode aprender outras coisas, né? Então, a gente está falando de elementos que influenciam o seu comportamento no dia a dia. Vou te contar uma coisa, um segredo aqui para nós. Antes de eu trabalhar com o Instagram, Wellington, eu não tinha Instagram, não tinha nada. E as pessoas falam assim, como você não tem Instagram? Eu não quero saber da vida dos outros, nem que os outros sabem da minha vida. De repente, eu abri o Instagram, o pessoal fala assim pra mim hoje, eu não acredito que você faz 3, 4 vídeos por dia. Vê como você mudou. E eu já tinha 55 anos, 56 anos, já não era mais jovem. Mas eu acho que esse ponto eu tenho. A abertura para mudar. Isso. Né? Eu não sei, me ajuda e tal. E tem. Não fico ali batendo. Mas eu nunca fiz isso. Mas antes não era assim. E na nossa vida, a nossa vida vai sempre ser melhor quando a gente é mais aberto, quando a gente é mais flexível. A gente aprende mais, A gente aprende mais, né? A própria ciência, a neurociência, fala da neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro, né, de mais neurônios eles se produzirem e aprenderem novos padrões, né? Isso também se aplica na questão do comportamento, né? Tem uma escritora americana que eu gosto muito, ela chama Carol Dweck, que ela criou esse termo de mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento, né? Para a gente começar também a trabalhar, né, inteligência emocional e mudança de comportamento, a gente precisa ter esse conceito muito claro. O que é mentalidade fixa? Sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Gabriela, não gosto de matemática, de Gabriela, não gosto de matemática, nunca vou gostar. De repente você não gosta de matemática porque a forma como você aprendeu matemática quando você era criança realmente não encaixou e você desenvolveu dessa forma. Eu amo matemática. Pois é, né? E da mesma forma a pessoa que gosta pode gostar de outras coisas, né? E no fundo todo mundo gosta de matemática, porque todo mundo precisa de matemática, vai no mercado, precisa da matemática, não é não? De repente a forma como ela é ensinada é que não permite a gente entender a lógica, né? Então isso tudo tem uma explicação, né? Que é um reflexo da nossa vida. Então a mentalidade de crescimento é justamente isso, né? É entender que nosso cérebro é uma máquina poderosíssima, né? E a gente subestima o que a gente pode, a gente acaba se fechando no casulo, né? Então
até essa analogia, né, de que a mente, para ela poder funcionar, é que nem um paraquedas, ela tem que estar aberta para poder funcionar e ser ativada nesse momento. Né? Então é algo que eu uso muito. Né? O primeiro conceito que eu trago nos workshops é justamente isso, mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa. O que é que você acha que você tem? Por que as pessoas, assim, às vezes, elas não pensam grande? Eu acho que tem muitas questões relacionadas à crença. Ah, tá. Crenças onde a gente se limita do que nosso a gente potencial. trouxe da nossa vida. A gente pode ter trazido da nossa vida, do nosso entorno social, né, da nossa educação, né, da nossa cultura também. Né? São questões da gente acaba se limitando. Né? Podem ser várias coisas. Pode ser várias coisas, né? E assim, o pensar grande, né? Todos nós podemos chegar a um determinado ponto. Né? As pessoas acham, e até em dinâmicas que eu faço nas empresas, né? Eu tento fazer as pessoas sonharem, né? Sonha qual seria o melhor caso possível, o que você realmente quer. As pessoas já chegam, mas eu tenho que pagar contas, então. É assim mesmo, o trabalho é complicado, eu tenho um chefe que não vai deixar eu ser promovido. Calma. Né? Eu tenho que falar isso para as pessoas. Sonha primeiro, permita-se de sonhar, e a partir daí a gente vê diferentes alternativas que você pode ter para realisticamente chegar, né, nesses objetivos. Né? Então as pessoas se acalmam um pouco mais. E ninguém está dizendo que você vai realizar seu sonho aqui. Também, ou no tempo curto, né? Porque as pessoas já tendem a pensar no curto prazo. Né? E de novo, né? Até naquele ponto que a gente conversou, né? Quando falamos de hábitos, né? É importante a gente pensar no longo prazo. Sim. Né? No desenvolvimento. As pessoas querem... Tá sempre, a dieta do verão, né? Tem que mudar. Da sopa. Né? E é rápido e tem que ser... Não necessariamente. Você sabe que ontem até eu fiz uns stories falando sobre isso. Gente, quem não me segue, vai lá em @maradescomplica. E o Wellington é Aretea. Aretea, A-R-E-T-A-H. Vai lá. Inclusive, quem quiser fazer contato com você nesse direct, tem LinkedIn também, né? Tem LinkedIn, que é o Wellington Oliveira. O Wellington Oliveira. Mas para aqueles que usam mais o Instagram, é melhor o Insta mesmo. Aretea. E eu vi uma pesquisa que disse que existem 7 vezes mais pessoas apostando do que investindo. Por quê? Porque cai nisso, né? Quero resultado imediato, quero apostar agora e ganhar o dinheiro agora. Imagina que tem pessoas que apostam há muitos anos. 7 vezes mais. Pois é. Quer dizer, assim, eu sempre brinco que, não estou aqui julgando não, mas chamam-se jogos de azar. Não é jogos de sorte. Não entendeu? É por acaso que se chama assim. Então a possibilidade de você juntar muito dinheiro com isso é muito pequena. Na verdade, você está perdendo, né? Na verdade, aí você não faz a conta, mas é assim, exatamente... Melhor que não façam, porque... É que o ser humano, ele quer o resultado na hora, né? Às vezes acontece, mas são questões raras, né? Raras. Isso. E como a inteligência emocional ajuda a empresa na relação de conflitos? Porque eu acho que isso é uma coisa que pesa muito nas empresas, não é? Com certeza. Justamente isso vem, né, relacionado com a questão da construção dos relacionamentos. Né? Tá. Então, o trabalho realmente, né, do autoconhecimento, da autogestão, leva você a ter pessoas que vão trabalhar relacionamentos, né, trabalhar a empatia, de uma forma mais consciente, digamos assim. Né? Então, mais do que resolução de conflitos, é necessário também trazer essa consciência da importância dos bons relacionamentos, né, no meio de trabalho. Né? Não precisa ser amigo, mas se relacionar bem. Isso. Se for, ótimo. Se não for, vamos nos relacionar bem. Nos relacionar bem, nos conectar. Né? Uma das questões que mais gera conflito, né, ou insatisfação nas empresas é o sentimento de que as pessoas não são apreciadas. Né? A típica relação... Ninguém dá valor ao meu trabalho. Né? A relação de um chefe que só vê o que ela faz de errado e nunca aprecia o que ela faz de certo. Né? A questão de... Muitos chefes fazem essa questão de se distanciar das pessoas. Né? E por insegurança ou por questões culturais também. Mas isso na prática não ajuda, você não está conectando com as pessoas. Com medo, de repente, de ser amigo de um subordinado. Né? Entendi. Então, assim, a questão dos conflitos, mais do que trabalhar, né, apagar o incêndio de um conflito, é trabalhar como eu posso criar relacionamentos baseados em confiança. Né? Tem a questão de apreciar as pessoas realmente. Né?
A própria questão do feedback, da forma como você faz o feedback, tem importância fundamental. E principalmente, né, as pessoas precisam se sentir estimadas, né? E eu realmente, né, me importo com essa pessoa. Muitas pessoas acabam se revelando ou criando más relacionamentos porque elas sentem que as pessoas não se importam por ela. Então, é uma necessidade humana, né? É um sentimento, uma emoção humana que você pode trabalhar. E, de novo, você não vai ser amigo do seu subordinado. Você está criando uma conexão. A pessoa pode olhar para você e sentir que ela pode contar contigo, porque ela te aprecia, né? ela te respeita, né? E isso vale muito, né? Existe alguma relação entre inteligência emocional e saúde mental? Todas as possíveis. É. Inteligência emocional e saúde mental tem muito a ver, né? Para começar, pelo primeiro pilar, né, da autoconsciência, né? O próprio fato da gente ter clareza do que a gente quer, por exemplo, ajuda muito a gente se sentir melhor. Tem vários estudos, né, de outra disciplina também, que estuda a saúde mental de uma forma bem aprofundada, assim como a inteligência emocional, a psicologia positiva, que as pessoas que têm mais claro onde elas querem chegar, têm muito mais, digamos, melhor saúde mental, porque elas têm uma substância, elas geram uma substância chamada dopamina com mais frequência, que ela é muito benéfica, né, para a nossa saúde mental, para o funcionamento do nosso cérebro, né? Então, quando as pessoas, nós somos seres, naturalmente precisamos, né, de nos conhecer, precisamos ter objetivos. Quando a gente não tem, a gente começa a sentir uma espécie de angústia, né? E não ansiedade. ter objetivo eu acho muito ruim. Exatamente. Então, essa ansiedade que vem, ela vai gerar, né, esse hormônio, o cortisol, que nos vai fazer mal, né? Nos vai afetar a nossa saúde mental, nos vai afetar, né, a nossa saúde física também. Inclusive, as pessoas que têm mais essa clareza podem até não só ter benefícios de saúde mental, como saúde física. E tem estudos que dizem que até as doenças cardiovasculares, elas são reduzidas, né? A probabilidade de doenças cardiovasculares são reduzidas as pessoas que têm essa menos ansiedade devido a ter mais claro, ou se conhecer melhor, ou devido a ter mais claro onde elas querem chegar, né? Mas o que eu percebo quando as pessoas falam de objetivos, elas, por exemplo, eu não corro, por exemplo. Eu não corro. Mas vou correr a maratona, vou correr... Gente, não dá para começar caminhando 1 quilômetro? Por que o ser humano é assim? Aí também... Tudo bem, tem que ter um objetivo, mas não precisa colocar um negócio. Você nunca correu na vida, você quer correr uma maratona? E tudo bem você colocar como objetivo Sim. correr uma maratona, contanto que você seja realista e divida essas pequenas metas, né? Porque senão você fica frustrado. Aí você acha que você não consegue nada na vida. Não, vou correr uma maratona daqui 5 anos, por exemplo. Muitas vezes as pessoas até tendem a evitar, né, objetivos porque tiveram más experiências. Isso. Me coloquei uma meta, né? Ou de juntar, sei lá, 200 mil reais. Isso. Eu nunca vou conseguir, então esquece, eu vou levar minha vida, isso. Né, no dia a dia. Bom exemplo que você deu, porque às vezes eu falo para as pessoas assim, vai guardar 50 reais? Guarda. Vai guardar 100 reais? Guarda. Não, a pessoa acha que ela tem que guardar 3 mil, 5 mil, 10 mil por mês. Não precisa. Vai no pequeno. Aí fala assim, 50 reais não vai mudar nada na minha vida, então eu vou gastar. Pois é. Essa Só é uma que questão... em 40, 50 anos dá um dinheirão, Wellington. E tudo começa a partir do objetivo, de ter essa meta. Né? Exato. Por que você quer isso? Não pode né? desistir. Sem entender. Tem um autor, né, que fala sobre hábitos, que eu também sigo bastante, chama James Clear, né, e ele tem uma frase bem célebre, que ele fala, né, você não vai subir, né, para a ambição das suas metas. É muito mais provável que você desça para a qualidade dos seus processos. Então, o que é que isso quer dizer? Né? O meu processo, o que é que eu faço no dia a dia, seja de rotina, para me levar para esse objetivo? Agora tenho os objetivos, me conheço um pouco melhor, né? Então, é muito mais provável que você vá descer para o nível dos teus processos do que você subir para essa grande meta ambiciosa que você se colocou. Se você não tem um processo prático de fazer, de executar isso, você nunca vai chegar e vai possivelmente se frustrar, né? Faz muito sentido no financeiro também, né? Eu quero ter X guardado. Tá, mas o que você está fazendo até hoje? Onde você está gastando? Porque a gente precisa entender qual é o ponto de partida. Isso vai te levar para essa O quantia que eu estou fazendo até hoje vai me permitir que eu acumule X valor em 10 anos? Não sei o que você está fazendo. Então, agora é meio de ano, né? As pessoas falam assim, e agora, como é que eu me organizo até o final do ano? Primeiro passo, o que você fez até hoje esse ano?
Você gastou, você guardou, você... O que você está fazendo agora vai te levar para onde você quer? Acho que é a primeira pergunta. De novo, entender o que é que eu estou fazendo, o que é que eu posso melhorar, né? Exato. Ter essa autoconsciência. Né? Exato. E de que maneira a inteligência emocional pode ser medida ou avaliada? Existe isso? Sim, é justamente pelo os testes, aquele teste. né, os testes que eu comentei para você. Esse é o começo. Tem vários testes, né? Várias empresas que realizam esses testes. Algumas empresas estão mais no mercado que outras. E todas, em geral, elas têm, né, esse viés científico, realmente, né, de já terem avaliado muitas pessoas e conseguirem dar essa gradação das diferentes competências. Né? Eu não sei como fala, mas uma pessoa com boa inteligência emocional, é isso? Um bom nível de inteligência um emocional. bom nível de inteligência Ou emocional. inteligente emocionalmente. Inteligente emocionalmente. Toma melhores decisões? Com certeza. Porque uma das competências de inteligência emocional é justamente o autocontrole e você também avaliar, né, os fatores positivos e negativos de uma decisão. O autocontrole não significa eu saber tudo. Não. Significa você, uma vez que você tem, né, uma emoção ou um estímulo, você dá respostas em vez de você reagir. São duas coisas diferentes. Né? Você tem um estímulo, tem uma emoção forte, por exemplo, eu quero investir... Fiquei nervosa, explodi. Explodiu. Você pode... A explosão é uma reação, é quase automática. Né? O que é dar uma resposta? É você respirar, né? Não tem quando nossas mães não dizem respira 10 vezes. Você tá bravo, né, criança? Respira 10 vezes. Na verdade, é muito parecido a isso, só que fazendo do ponto de vista cognitivo, né? Você pensar realmente e dizer, bom, ok, estou sentindo isso aqui, eu sinto isso devido a tal questão, o que eu posso fazer agora? Né? Inclusive, existe um framework que a gente trabalha, inclusive nos próprios workshops de gestão emocional, que é uma forma muito simples de você explicar a inteligência emocional para as pessoas. Né? Então, por exemplo, imagina que você está brava e você quer gritar. Né? São 3 elementos que a gente trabalha desses pilares da inteligência emocional. Né? Então, a gente vai trabalhar primeiro a autoconsciência. Você está muito brava, né? Por que eu estou brava nesse momento? O que eu estou sentindo? E a questão é que muitas vezes a gente nem sabe o que está sentindo. E existe também um trabalho de educação emocional, da gente entender quais são as emoções principais, né? Existem 8 emoções principais, né? Inclusive, existem alguns cientistas que eles desenham, né, diagramas para você entender não só as emoções principais, como as derivadas dela. Para a gente poder, quanto melhor a gente consegue nombrar, de novo, a gente traz do sistema límbico para o nosso córtex frontal e a gente vai trazendo razão para aquela emoção. Né? Então, o que eu sinto agora? Por que eu sinto? Primeira etapa, né? Autoconsciência. Vamos para a segunda etapa. Seria a autogestão propriamente dita. Né? Ok, estou me sentindo assim por tal motivo. Que opções eu tenho? Posso gritar, posso falar com essa pessoa, posso sair correndo, eu posso ficar calado. Então, você está pensando, né? Isso está te dando insumos de você já passou daquele momento de ter a reação, você está avaliando para dar uma resposta. Né? Segundo elemento. E o terceiro elemento é justamente a autodireção. Né? Ok. O que eu vou fazer? O que é que eu quero fazer? O que é que isso muda na minha vida, me sentir assim? Vale a pena mesmo? Né? Então, é um pequeno framework simples, né, que você pode utilizar na sua vida para várias coisas. Né? Tanto se sentir bravo com alguma coisa, na tomada de decisão. E existe também o conceito, né, do estímulo e da resposta, tem muito a ver com o tempo. Né? Uma das empresas que eu trabalho em cima de inteligência emocional chama 6 Seconds, né, que justamente 6 segundos é a tradução. E por que 6 segundos? Porque 6 segundos é um momento a partir do momento que você tem o estímulo, né, é automático o estímulo, a gente tem que aceitar isso. Né? As nossas emoções é uma forma do corpo nos dar alertas ou falar de oportunidades. E a gente não consegue controlar isso. Então, vamos aceitar isso, né? Bola no chão, aceitar isso. A partir desse momento, o que a gente faz com isso é o nosso problema. Então, os 6 segundos é o tempo, a partir do momento que você tem esse estímulo, e essa emoção começa a ir para o corpo. Né? Através dos nossos neurônios, cada uma das nossas células podem reagir, né, de uma forma ou de outra a essas emoções. Então, quando eu te falei, né, essa pessoa me fez uma raiva, eu fiquei o dia inteiro com raiva, imagina todo, né, o estrago celular que isso foi feito no dia. Então, a gente tem, né, esse tempo justamente, ok, né, eu reajo ou tomo estímulo. E não é fácil, tá? É simples a gente falar aqui entre a gente, está todo mundo calmo. Né, as situações do dia a dia mas pelo menos ter consciência e começar a pensar um pouco, vai criando esse condicionamento positivo, né, de você controlar melhor essas questões. Né? Qual o maior desafio para a gente ser inteligente emocionalmente?
Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o maior desafio nosso, não só para a inteligência emocional, mas do ser humano em si, é realmente a gente aceitar certas coisas, né? Aceitar o que a gente pode melhorar, né? As pessoas falam dessa expressão em inglês, né? O blind spot, né? Que é como se fosse aquele cantinho do retrovisor que a gente nunca consegue ver, né? Então, essa questão da ter autoconsciência, identificar as coisas que a gente realmente pode melhorar. Às vezes a gente vê, mas a gente não quer aceitar, né? Por isso que até nesse tipo de trabalho de inteligência emocional, a gente foca realmente em entender o que nós somos bons primeiro, né? Quais são nossas forças, né? Nossos talentos. Porque isso faz as pessoas se sentirem melhor e a partir daí as pessoas têm mais confiança de trabalhar em questões, aceitar em primeiro lugar, né? E depois trabalhar em questões que elas podem trabalhar, né? E todos nós temos algo a desenvolver, né? Sim, mas não quer dizer que a gente vai ficar centrado, não, mas eu não sou imperfeito mesmo, então eu vou continuar assim. Não, somos seres humanos, né? Mas temos muito mais coisas a serem celebradas do que, né, serem criticadas. E todos nós vamos ter alguma coisa para melhorar. Então, o foco no positivo primeiro faz uma grande diferença. Eu diria, na minha experiência, que é isso. É realmente essa aceitação. E todos nós passamos por isso, né? E tem tanta gente que foca no negativo, né? Na verdade, a maior parte das pessoas foca no negativo. E principalmente no meio empresarial. Na verdade, é uma evolução nossa, né, do nosso cérebro, né? Porque se fala muito dessa questão evolutiva, de quando, né, no passado, quando nós tínhamos uma ameaça, a gente precisava estar muito alerta às ameaças para sobreviver, né? E isso cria um condicionamento nosso de sempre estar focando, né, o viés negativo. Então, a gente precisa se reeducar, né, desse condicionamento que a gente tem, de forma natural, o ser humano, né? A tá focando mais no positivo e o negativo vindo de uma forma mais reflexiva e a gente entender, né? Eu acho que no passado eu tinha um foco de negativo, depois que o tempo foi passando, graças a Deus. Mas assim, outro dia mesmo eu tinha marcado com uma pessoa, a pessoa assim, não, eu atrasei, porque o tempo está muito feio, eu tive que andar muito devagar, porque está chovendo muito. Eu falei assim, amigo, sai mais cedo de casa, então, se você já tem esse problema com a direção. Pois é, né? Tem uma solução ali, não é um problema. Solução. Então, focou no problema. Aquelas pessoas que, para cada solução, tem um problema, né? Engraçado pois isso. Gente, olha onde ele se apegou para falar que tinha se atrasado, no clima. E é um dos fatores principais de falta de produtividade. Sim. Né? Essa questão do foco no problema, que também demonstra uma falta aí de inteligência emocional. Exato. Eu, quando trabalhava em banco, tinha coisa assim que eu não era muito amiga de fazer assim, não gostava. E aí eu ia para um colega e falava assim, vamos trocar? Você vende esse produto e eu vendo o seu? E pronto, e resolvia. Pois é, assim então, a gente não reclama. Eu arrumava uma forma de me livrar daquele problema. Você gosta? Então você faz para mim. E eu faço o que você não gosta para você e está tudo resolvido. E no aspecto da inteligência emocional, a forma como nós vemos um problema está tudo relacionado. Né? Porque a gente tende a ver como um problema como uma ameaça. Isso. Ai, meu Deus, é o fim do mundo. Isso. Né? E, na verdade, às vezes um problema vem para você olhar para você mesmo. Ter mais consciência, né? Como o que você comentou no começo. Né? Ou aquilo vem para eu me desenvolver. Né? E principalmente no meio das empresas, mas também na nossa vida. Sim, sim. Vezes, são sinais. Né? Então, entender como é que a gente interpreta inteligentemente esses sinais e não reage. Né? A vida é assim mesmo, tem que ser uma desgraça. E aí não tem evolução. Né? Exato. Wellington, a gente está terminando. Nossa, que rápido passou. Você vê como passa rápido. Dava para seguir falando mais tempo. Você acha que aqui 2 horas falando. E repete de novo suas redes, como a gente te encontra. Se tiver algum empresário aqui interessado nas palestras do Wellington. Bom, o principal canal de contato é o meu Instagram. Né? O meu Instagram é Areteah, ARETEAH. E também, quem quiser, o utilizador aí do LinkedIn, eu me encontro como Wellington Oliveira. Então, fazemos não só workshops, também como mentorias em grupo, individuais, né? Sempre com o objetivo de desenvolver pessoas, né? Para nos tornarmos pessoas melhores. Né? Exatamente. A inteligência emocional nada mais é do que uma forma de criar melhores seres humanos. Com melhores seres humanos, mais produtivos e mais felizes também. Né? E é possível ser feliz apesar dos desafios. Né? E principalmente devido aos desafios. Né? Exatamente. Pessoal, quero agradecer a audiência de vocês, dizer que a gente vai para um breve intervalo e voltamos com o Samba do Boca, sucesso aqui na rádio. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho, tá bom?
Obrigada pelo apoio de hoje. Quarta-feira eu tô de volta no mesmo horário. Tchau, gente. Até quarta-feira que vem. Tchau. Você ouviu aqui na Nova Difusora, podcast Mara Descomplica. De volta na próxima quarta, às 15h. Nova Difusora. Eu ouço pela internet. Existem